A equipe ministerial de Jair Bolsonaro tomou posse ontem em Brasília. Onyx Lorenzoni, ministro da Casa Civil, acusado de Caixa 2. Paulo Guedes, ministro da Economia, investigado por suspeita de fraude no sistema financeiro, e militares integram o time de Bolsonaro. O repórter Leandro Chaves mostra que o alto escalão do novo governo já tem algumas metas definidas, como enfraquecer minorias. Durante a campanha eleitoral, Jair Bolsonaro havia prometido reduzir os ministérios para 15, mas só conseguiu chegar a 22. A pasta de Segurança Pública, por exemplo, foi para a Justiça. E surgiu o Superministério da Economia, que agora cuida de trabalho, fazenda, planejamento, desenvolvimento, indústria e comércio exterior. Junto com o vice-presidente Hamilton Mourão, você tem 7 militares no primeiro escalão. O que isso significa? Significa que o grande partido de sustentação do presidente não é o PSL, mas são as Forças Armadas. É isso que sustenta, que dá consistência ao governo. Você tem um outro ministério, que é o Ministério dos Grandes Negócios, o Ministério da Economia, comandado por Paulo Guedes, que vai liderar toda a área econômica, seja da Previdência até a Petrobras. Um terceiro setor é o setor da chantagem e intimidação. É o Ministério da Justiça, do Sérgio Moro, que conta com a Polícia Federal, com a antiga ABIN reformulada, ou seja, com aparato de inteligência e de vigilância extremamente poderoso. Uma das poucas garantias que nós tínhamos, e de modo simbólico, era todo o esforço que o Ministério do Trabalho fez ao longo de décadas, não é? E que, portanto, garantiu minimamente que os trabalhadores tivessem a CLT garantida e outros direitos. Portanto, é uma instituição diluída entre outros interesses que, a meu ver, podem colocar em risco o interesse da classe trabalhadora. Poucas horas após a posse, Jair Bolsonaro também retirou da FUNAI a demarcação de terras indígenas. A atribuição agora é do Ministério da Agricultura, comandado pela líder ruralista, Tereza Cristina. É preocupante porque a FUNAI é uma demanda, foi uma conquista dos povos indígenas dentro do governo, é uma demanda que vem desde o governo Vargas, se concretiza lá no governo Jânio, e ela serviu como era o antigo Serviço Nacional de Proteção ao Índio. Quando ele subordina o Ministério da Agricultura, ele coloca isso sob comando dos fazendeiros, que não tem nenhum interesse em demarcação, e vai ser muito complicada a política de proteção, a política de direitos dos indígenas no Brasil. Os especialistas reforçam que a equipe ministerial de Bolsonaro, da extrema-direita, favorece os empresários e enfraquece as minorias. Lamentavelmente, nós não vimos em nenhum desses discursos do 1º de janeiro expressões como questão social, minorias, questões raciais, questões indígenas, ou seja, é isso que nós, enquanto sociedade brasileira, esperamos de um presidente. Lamentavelmente, falou-se de questões como libertar o Brasil do socialismo, como se de fato o socialismo existisse como uma grande força dominando as pessoas. Se isso fosse verdade, Bolsonaro não teria sido eleito. Afinal de contas, o que venceu foi uma alternativa mais à direita. É um governo que vai se confrontar com um país que eu não acho que vai se enquadrar nessa forma arcaica e autoritária que ele está colocando. O Brasil venceu a ditadura há mais de 30 anos. O país não vai caber nesse quadradinho que o Jair Bolsonaro e os seus desejos autoritários querem colocar para o país. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.